decisão. Um poder que ninguém pode usar por você, é uma coisa sua, particular, Deus deu a você de presente. E se você parar para pensar, desde o exato momento em que você abre os olhos pela manhã, você acordou, abriu os olhos, você já tem que tomar a primeira decisão. Desde que você abre os olhos, você tem que tomar decisões, até o momento que você for fechar os olhos à noite para dormir novamente. Quando você acorda, você tem que decidir se você dorme mais 10 minutos, ou se você trabalha 10 minutos a mais. Quando você abre os olhos, você tem que decidir se você vai levantar para lutar contra os problemas, ou se você vai deixar os problemas te apagarem e te destruírem. Você tem que decidir se você vai bater de frente com a crise, ou se você vai deixar a crise te atropelar. Então a nossa vida é feita de decisões. A frase que eu coloco aí, eu quero que você leia em voz alta comigo, antes de lermos o trecho bíblico, diz assim, coloca aí, meu amigo, por favor, leia em voz alta. O maior poder do ser humano é o poder de decisão. Então isso é insubstituível. Às vezes, no atendimento, a gente está lá atendendo as pessoas, e a pessoa vem, e ela quer que nós venhamos decidir a vida dela. Isso é um perigo, porque eu tenho o poder de decidir a minha vida, eu não tenho o poder de decidir a sua. Então a pessoa no atendimento, ela chega assim, bispo, o que o senhor acha que eu faço? Eu vendo ou eu não vendo? Eu compro ou eu não compro? Eu deixo de ser empregado, eu peço as contas, eu abro, o que eu faço? Ela quer que o bispo tenha a responsabilidade de decidir o futuro dela. Isso não pode acontecer, porque esse é o maior poder que Deus colocou em suas mãos, e você não pode entregar esse maior poder nas mãos de ninguém. Todo mundo que hoje está gemendo, sofrendo, na maioria das vezes, ela deixou as pessoas decidirem a vida dela. Então as pessoas decidem quanto ela ganha, as pessoas decidem quantas horas ela trabalha por dia. É verdade ou é mentira? As pessoas decidem o que ela come, o que ela veste, aonde ela vai ou deixa de ir. As pessoas ditam as regras na vida dela, porque ela pegou o poder de decisão e entregou nas mãos de alguém que está usando o talento dela para ganhar dinheiro. Alguém que decidiu usá-la para crescer. Alguém que está fazendo de você escada para crescer na vida. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Então o poder de decisão, de decidir se vou ou se fico, se faço a coisa certa ou a coisa errada, é meu, é minha responsabilidade, e isso eu não dou para ninguém. Quando você decide se levantar e lutar, como você decidiu sair da sua casa ou do seu trabalho e vir aqui essa noite, então você já tem meio caminho andado. O que eu vou ler para você aconteceu há 3.000 anos atrás, e é a prova de que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passa. O que aconteceu há 3.000 anos atrás continua acontecendo em 2017, desde que você decida reagir diante de um problema, e não ficar parado diante de uma dificuldade. Leia comigo o texto. Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve o quê? Medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de quem? De Deus. Olha Deus dizendo, não interessa o tamanho do problema, o problema não é teu, o problema é meu. Já que você decidiu lutar comigo, então agora o problema não é mais seu, é meu. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ou seja, tenha postura, posicionamento, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, Judá e vós moradores de Jerusalém,
crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E tendo eles começado a cantar, olha o detalhe, começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor, e por isso chamaram aquele lugar do quê? Vale da bênção, até o dia de hoje. Olha só o que é o poder de decisão. Então Josafá recebeu uma notícia ruim. Se eu perguntar aqui quem já recebeu uma notícia ruim, pelo amor de Deus, vai levantar os pés e as mãos. Quem recebeu uma notícia ruim hoje, terça-feira, mesmo véspera de feriado, quem recebeu notícia ruim hoje? Olha aí. Então a notícia ruim, ela causa em mim 2 impactos: ou a decisão de chorar, de ficar prostrado, depressivo, reclamando, ou a decisão de encarar e falar, está amarrado, eu vou virar o jogo. Então Josafá recebeu uma notícia ruim. Qual era a notícia? Josafá, está vindo uma multidão aí contra você, seu exército é uma formiguinha perto do exército que está chegando, você vai perder. É impossível você vencer, são 3 reis que se uniram para tomar o seu trono. Então a Bíblia diz que ele teve medo quando ele recebeu essa notícia, mas mesmo tendo medo, ele se pôs a buscar o Senhor. Então, é hipocrisia eu dizer que eu não vou sentir medo. Todos nós, diante de uma notícia ruim, sentimos medo. O problema não é sentir medo, é ser dominado pelo medo, é ser vencido pelo medo. Porque ele sentiu medo, mas imediatamente ele foi buscar Deus, falou, meu Deus, em mim não há força para resistir a essa multidão, mas os meus olhos estão postos em ti. Então o Senhor tem que fazer alguma coisa. Eu decido não me entregar, eu decido lutar, eu vou arregaçar as mangas, eu vou buscar a Deus, eu morro lutando, mas me entregar eu não me entrego. Imediatamente o Espírito de Deus desceu, já que ele tinha convocado todo o povo para jejuar aquela semana, e Deus disse assim, Josafá, não tema, não se assuste por causa do tamanho dessa multidão, a guerra não é mais sua, agora a guerra é minha, a peleja não é tua, a peleja é minha, já que você decidiu lutar, então eu estou contigo nessa batalha. Amém? Então, a primeira coisa que Deus exige para que você vença financeiramente, falando, é você decidir não ser um miserável, é você decidir não aceitar a pobreza, é você decidir não aceitar viver uma vida miserável, é dizer para si mesmo, eu decido prosperar e acabou, não interessa quanto trabalho vai me dar e quanto tempo vai demorar, mas eu decido prosperar, eu decido dar o melhor para o meu filho, o melhor para minha esposa, o melhor para os meus funcionários, eu decido ser uma história de superação. Então quando eu coloco a decisão dentro de mim, nada e ninguém pode arrancar mais de dentro de mim, cedo ou tarde isso vai acontecer. O bispo Macedo costuma dizer que ele não é um homem de muita oração, mas ele é um homem de decisão. Eu oro quando tem que orar, mas eu decido quando tem que decidir. A Universal chegou onde chegou não é por causa só de oração, nós oramos e nós dependemos da oração, principalmente do povo. Porém, há coisas que a oração não faz, mas a decisão faz. Há ministérios aí que oram muito mais do que a gente, oram 24 horas por dia incessantemente, e é um trabalho excepcional. Porém, há coisas que só a oração não resolve, a decisão é que resolve. Quando um time de futebol está numa decisão, não é um jogo qualquer de começo de campeonato, é final de campeonato, é aquele dia do final, é a Copa do Mundo, final, Brasil e Argentina. Então, aquela semana, que é a semana da final, como é que os times ficam? Vai para a balada toda noite? Não? O que eles fazem, gente? Eles entram num período chamado concentração. Então é da concentração para o gramado, do gramado para a concentração. Não tem telefonema, não tem brincadeirinha, não tem bebida, não tem nada. Concentração, porque aquele momento é um momento decisivo. É tudo ou tudo. Se eles perderem vai ficar uma marca, e se eles ganharem vai ficar uma marca. Então é momento de decisão, concentração. Josafá viu que ele estava no jogo da vida, era um momento de decisão.
Ele não podia perder aquela guerra. Então ele entrou em concentração, ordenou que todo o povo jejuasse aquela semana toda, buscasse a Deus, porque a batalha ia ser ganha por Deus e não pela força do braço. Sabe o que é decisão? Você já ouviu falar de um garoto chamado Nick Vujicic? Eu acho que é assim que pronuncia. Ele é filho de pastor. Vou te mostrar a foto dele, coloca aí para mim. Olha só esse camarada como ele nasceu, deixa essa foto aí. Sem braços e sem pernas. E é um dos melhores palestrantes do mundo. Sem braço e sem perna. Ele tem só o pé esquerdo e o dedão. Vai mostrando as fotos desse camarada. Olha só, ele andando de skate. Eu não sei andar de skate, ele sabe. O camarada tem a letra melhor que a minha, escrevendo com a boca. Olha só. Mexe no computador, só com o pezinho. Eu não sei nadar direito, com 2 braços e 2 pernas. O camarada sem nada está tirando onda, olha lá. Olha lá, passeando com o filho. Olha lá, já tem um filho, a esposa está grávida. Bichinho é trabalhador. Olha ele, surfando. Eu nunca nem subi numa prancha, já está ele lá surfando. Mas sabe por quê? Olha aí a família bonita. Porque ele podia dizer assim: eu sou um coitadinho, eu não tenho braço, eu não tenho perna. Mas ele diz assim: eu decidi que eu não ia ser um coitadinho. Eu decidi que não ia ser um peso para o meu pai, para minha mãe, para minha família. Eu decidi que sem braço e sem perna eu ia fazer a diferença nesse mundo. A culpa não foi de Deus de eu nascer assim, nem dos meus pais. Já que eu nasci assim, vou fazer a diferença sendo assim. E está aí o camarada rico, próspero, milionário, arrebentando, fazendo a diferença. Poderia ter 1001 desculpas para ficar lá chorando pelos cantos. É verdade ou é mentira? E até culpando Deus. Por que Deus me criou assim? Por que não interessa? Eu vou vencer do jeito que eu estou. Não teve oportunidade de estudar? Vai vencer sem estudo assim mesmo. Não tem um padrinho? Excelente, Deus é o teu padrinho. Não tem carta de recomendação? Ótimo, Deus é a sua carta de recomendação. Pare de dar desculpa e decida vencer. Decisão não tem nada a ver com sentimento. Eu não preciso sentir para decidir. Eu decido vencer. Eu não estou sentindo. A multidão que vem contra mim é enorme. Em mim não há forças, mas eu decido encarar. E se eu decidir encarar, Deus vai me honrar em nome de Jesus. Todo decidido faz história. Todo decidido acontece. Ele faz história no bairro onde ele mora. Ele faz história na escola onde ele estuda. Ele faz história na igreja que ele frequenta, porque ele volta e meia está dando testemunho. Ele faz história onde ele chega, porque ele decidiu fazer história. Está dentro dele. Não precisa ninguém ficar empurrando ele, motivando ele dia e noite. Está dentro dele o poder de decisão. Quem está me entendendo, levante as mãos. Então não dê para ninguém o maior poder que Deus deu às suas mãos, a você. Decidir aonde você pode chegar, com ou sem condições, com ou sem capacidade, mas eu quero vencer, eu quero fazer a diferença. O impossível, meu amigo, acontece quando você atende à voz da fé. Você pode repetir isso? O impossível acontece quando você ouve a voz da fé. De volta. O impossível acontece quando você ouve a voz da fé. Mais uma vez, mais alto. A prova disso é Josafá. O que eu faço, meu Deus? Nesse encontro você não vai ter que fazer nada. Só tome posição. Não dê uma de mole, de molenga não. Você não vai fugir. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz. Você vai encontrar eles de frente. Não vai pegar pelas costas, não vai de frente, vai encarar teu inimigo. Você vai lá, manda os cantores irem na frente, com harpa, com alaúde, com símbolo. Eles vão cantando e louvando a Deus, você vai atrás. Quando que alguém numa guerra vai cantando? Geralmente quem vai na frente de batalha não é a tropa de elite, cara de leão para intimidar o exército adversário. Aí Deus manda, cheio de harpa, cantando glória, glória, aleluia. Quando que ia vencer uma guerra? Nunca. Mas era questão de obediência. A peleja não é tua, é minha. Então eu vou fazer do meu jeito. Não interessa se para você é uma loucura, Josafá. Obedeça que vai dar certo. Mandou os cantores na frente, tomou posição, não teve medo, encarou o inimigo. E diz a Bíblia que quando ele chegou no alto do monte para encarar, o exército já estava morto, não tinha mais ninguém em pé. Todo mundo tinha morrido, porque Deus enviou um espírito de confusão lá no meio deles. E os 3 exércitos começaram a discutir entre si, e um matou o outro. Quando Josafá olhou e viu um cemitério enorme, falou: "Ai, negada, vamos embora."
Quando ele desceu, no meio daquele exército morto, tinha prata, ouro, pedras preciosas, tesouros e mais tesouros. Demorou 3 dias para eles recuperar, pegar tudo. Tanto ouro, tanta prata, que demorou 3 dias para juntar tudo. Pegaram mais do que podiam levar. No 4º dia eles se ajuntaram no Vale da Bênção para agradecer a Deus. Mas tudo começou com uma decisão. Decisão de encarar. Amém, gente? Engraçado que no começo da história o problema era a multidão que vinha contra ele. No final da história a solução era a multidão, porque foi do meio da multidão que veio o ouro e a prata. Significa dizer que o seu problema de hoje na verdade vai ser o seu testemunho de amanhã. No meio dessa multidão de problemas é que está o seu tesouro e você nem sabe. No meio dessa multidão de problemas é que está a sua vitória e você não tem nem noção. Deus, ele vai te tirar dessa. A peleja não é sua, a peleja é dele. É só você decidir. E se você diz assim para si mesmo: eu decido que eu não vou morrer na miséria, eu decido que a minha empresa não vai falir, eu decido que vou me levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Se é isso que você decide, então fique em pé de que eu vou lutar. Mas vai mesmo? Ou da porta para fora enfrentou uma lutinha, vai ficar chorando pelos cantos de volta, dizendo: eu não vou mais no congresso. Deus precisa de você para glorificar o nome dele. Ele não tem mais ninguém. Ele precisa que você não desista. Ele acredita em você, meu Deus do céu. Você não pode fazer isso com ele. Ele não te trouxe aqui para você ser mais um. Olha onde você está no Templo de Salomão. Você está no maior congresso do planeta. Para que Deus ia te colocar no maior congresso do planeta para ser mais um? Ele acredita em você. Ele quer tirar você desse pó e levar você a um nível de vida que você nunca sonhou, para todo mundo olhar para você e dizer assim: o Senhor é Deus. Então não aceite passar em branco. Não aceite ser mais um nessa terra. Decida fazer a diferença. Nem que você seja o único da sua casa e da sua geração a fazer a diferença, mas você tem que fazer a diferença. Minha família toda viveu na miséria, excelente, você vai ser o primeiro a viver na riqueza. Tem que ter o primeiro.